questão não é apenas o que se fala, mas também quem fala. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. O mesmo discurso em lábios diferentes tem sentidos completamente diferentes. Por exemplo, Mahatma Gandhi, que ficou conhecido como a Grande Alma, um indiano que lutou pelos direitos da Índia de se livrarem, do domínio inglês, ele lançou um movimento chamado de Quit India, isso em 1942. Ali ele fez um protesto exigindo o fim da dominação britânica. E é interessante que Gandhi fez um discurso chamado Do or Die, faça ou morra. E esse discurso ele é considerado como um dos discursos mais importantes da Índia. Apesar da conquista indiana pela independência, pouco tempo após o discurso de Gandhi, os ingleses eles agiram e grande parte dos líderes do Congresso Nacional Indiano foi preso sem julgamentos. Esse discurso de Mahatma Gandhi é tido como um dos 4 discursos mais importantes do século em que nós vivemos, aliás, do século passado. Um outro personagem muito famoso dentro desse período ainda é Mandela, Nelson Mandela, o Madiba, como ele era conhecido. E um dos trechos dos seus discursos famosos, ele vai dizer sobre a causa democrática: é um ideal para o qual espero viver e consigo realizar, mas se preciso for, é um ideal para o qual estou disposto a morrer. Ele ficou 27 anos preso, foi libertado em 1990, e entre 1994 e 99 ele foi eleito presidente da África do Sul, nas primeiras eleições multirraciais que teve naquele país. Parte do seu discurso é muito famoso, chamado A Voz de Nelson Mandela. Inclusive foi lançado um CD em 2001, explicando composto por as partes mais célebres desse discurso, que foi o discurso de Mandela. Estou disposto a morrer. Foram de grande importância na luta, essa fala, foi de grande importância na luta pela igualdade dos direitos entre negros e brancos na África do Sul. Quando a gente fala dessas coisas, não tem como não pensar também em Martin Luther King, O discurso que ele faz em Washington, uma marcha que reúne 250 mil pessoas lutando pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, tem algumas partes desse discurso que vão se tornar muito famosas. Entre elas, eu tenho um sonho. Tenho um sonho de que um dia essa nação se erguerá e corresponderá em realidade o verdadeiro significado do seu credo. Consideramos essas verdades manifestas, que todos os homens são criados iguais. Tenho um sonho de que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos de escravos, os filhos de ex-donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da Irmandade. Tenho um sonho de que um dia até o estado do Mississippi, um estado desértico que sufoca no calor da injustiça e da opressão, será transformada em oásis de liberdade e de justiça. Tenho um sonho de que meus 4 filhos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo teor do seu caráter. Tenho um sonho. Esses discursos são muito famosos. Talvez o de Martin Luther King seja ainda o mais famoso desses 3 que eu citei. Mas por que esses discursos se tornaram tão famosos? É pelo conteúdo do discurso? Também, o conteúdo é muito forte. 3 pessoas que estavam dispostos a dar a vida por uma causa. E aí você vai entender que não é só o discurso é muito bom, o discurso é muito fantástico, maravilhoso, tem uma retórica muito boa, mas a questão é que esses 3 homens, 2 deles literalmente deram a vida, Mahatma Gandhi e o reverendo King, o pastor Martin Luther King. Nelson Mandela tanto acreditava no que ele dizia que passou 27 anos preso, justamente por confiar, por acreditar no discurso que ele tinha. Então, você percebe que entre esses homens, o discurso e a prática, você não vê uma distância, ou se há uma distância muito pequena, porque são homens que estão dispostos a dar a vida pela causa que eles apresentam. E a pergunta é: você vive os seus discursos?
Você vive os seus discursos? E às vezes a gente fala de uma moralidade, às vezes a gente fala sobre família, às vezes a gente posta, né? A família do Instagram é sempre uma família feliz, uma família perfeita. E a gente posta essas perfeições. Mas será que a gente ama realmente a família? Aí chega o dia dos pais, dia das mães, né? Amo minha mãe, amo meu pai, ele é tudo, é meu filho, é a coisa mais importante, aquele negócio todo. Só que será que a sua prática, ela tá de acordo com o que você está falando? Porque assim, a teoria é muito bonita, o discurso é muito bonito, mas e a prática? Porque se eu realmente amo meu filho, eu vou ter que passar tempo com ele. Se você realmente ama os seus pais, por que você não os visita? Se você realmente se importa com a saúde, por que você não cuida da sua? O discurso é muito bom, mas e a prática? Entre o discurso e a prática, existe um vale, né? Existe um buraco muito grande, existe um abismo. Enquanto maior esse abismo que divide as duas coisas, menos sentido faz a fala do indivíduo. Porque as suas ações, tem uma frase que vai dizer isso, né? As suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Qual é a diferença entre o seu discurso e a sua prática? Quanto mais distante for isso, mais infeliz você é. Menos as pessoas confiam em você. Mais desmoralizado você é diante a sua família, diante seus amigos, diante a sociedade que você vive. Há um tempo atrás eu fui chamado para participar de uma refeição. A gente já estava no período do coronavírus. E eu me senti constrangido em participar, em não participar, aliás, e acabei aceitando ir, mesmo sabendo que não era o ideal. Bom, você pode estar me criticando, mas é muito provável que você também tenha feito isso. Em algum momento você tenha partilhado de algum momento como esse. E aí eu fui, mantive a distância, procurando seguir as regras ali, né? E eu fiquei achando interessante porque a pessoa ela fez um discurso assim: olha, esse negócio está aumentando porque as pessoas não respeitam. As pessoas elas trazem outras para almoçar em suas casas, fazem churrasco e aí eles ficam aglomerando, ficam trazendo outras pessoas para dentro de casa. E eu fiquei olhando assim, né? E não falei nada, óbvio, mas fiquei pensando, ué, mas não é exatamente isso que você está fazendo agora, nesse momento? E eu me senti com dificuldade para me esquivar do convite, até porque a minha função, né, eu como pastor, eu sou pastor da Igreja Adventista, existem situações públicas que nem sempre é tão fácil você conseguir se esquivar delas. A verdade é que todo mundo segue alguém que seja congruente. O que é a congruência? A congruência é quando aquilo que você diz, aquilo que você sente, aquilo que você faz caminham numa mesma direção. E às vezes você sabe que o certo é andar nesse caminho e você está andando num outro caminho. Essa incongruência, ela te faz mal, ela te adoece, ela te afasta das pessoas. Você mesma se sente uma mentirosa. Então essa congruência é essa proximidade entre essas três coisas: aquilo que você fala, aquilo que você faz e aquilo que você acredita. Quando essas três coisas estão amarradas e bem amarradas uma na outra, enquanto mais amarrada tiver essas coisas, mais feliz você vai ser. Por que as pessoas estavam dispostas a seguir Mahatma Gandhi, por exemplo, e sair apanhando, né? Porque eles eram protestos pacíficos, então eles apanhavam literalmente, eles saíam de casa para apanhar. Quem é que vai sair de casa para apanhar e sem nem ter a chance de revidar? O mesmo caso de Martin Luther King. Por que as pessoas faziam um negócio desse? Porque eles tinham um líder que era totalmente congruente, o discurso, a crença e a prática. Quando essas coisas acontecem, são essas pessoas que mudam o mundo. São essas as pessoas
que conseguem trazer multidões. E aí é interessante porque o período que a gente está vivendo agora, né, é um período em que a gente vê muitos discursos nas redes sociais, só que você não consegue saber se a prática daquele indivíduo ela está de acordo com aquilo que ele está falando. Então o indivíduo está falando uma coisa, só que você não conhece, e acontece a mesma coisa nesse momento agora. Você está me ouvindo, mas a pergunta que você faz nesse momento é: qual é a relação entre aquilo que eu estou falando e aquilo que eu vivo? Recentemente, né, uma vegana, os veganos são aqueles que não comem carne, não comem nada de origem animal, né? E ela era muito famosa nos Estados Unidos e no mundo inteiro por levantar a bandeira do veganismo e etc. Ela foi encontrada em um dos McDonald's da vida. Não é exatamente o McDonald's, mas é uma dessas empresas. E aí o assunto se tornou um burburinho nas redes sociais. Porque como ela, que é vegana, que assume um discurso vegano, que recebe patrocínio de empresas que tem produtos veganos, que tem toda uma retórica em prol do veganismo, tá no McDonald's da vida comendo. E é isso que acontece quando, por exemplo, pastores, padres, líderes espirituais, rabinos, né, de qualquer matriz religiosa, quando eles têm um discurso e de repente você percebe que uma história, uma vivência, uma prática que está totalmente diferente desse discurso. E aí é quando as pessoas se descolam das causas, porque essa pessoa que está falando isso, que está pregando isso, que está falando isso, não vive isso. Então, para que eu vou viver isso? Tem 3 palavras gregas, o ethos, o pathos e o logos, que são atribuídas, né, a Aristóteles. O ethos, o pathos e o logos. Essas 3 coisas, elas se referem a três pontos que na cabeça de Aristóteles era muito importante para aquele que falava, né? Então o ethos é a ética, né? É de onde a gente tem a nossa palavra ética. Então a ética nesse ponto estaria com essa vivência, com essa prática, a prática daquilo que ele faz. Então ele tem ética. Ele fala uma coisa e ele também vive o que ele fala. Quando ele não somente fala uma coisa quando ele está em público, mas no seu particular, na sua vida privada, ele também tem ética. O pathos, na opinião de Aristóteles, ele tem a ver com a emoção, né? De onde vem patologia, de onde vem paixão, né? Então o pathos tem a ver com essa crença daquilo que você fala. A crença daquilo que você fala. Se você crê naquilo que você fala, quanto mais você crê em alguma coisa, mais aquilo te faz vibrar. Então, você tem uma prática, você tem uma crença, e aí é o que ele vai chamar do logos, né? Que estaria relacionado aí à lógica, alguma coisa mais voltado para essa direção. Logos. Ou seja, o discurso, a retórica. Então, quando você tem essas 3 coisas unidas, o ethos, o pathos e o logos, essas são as pessoas que conseguem mudar o mundo. Essas são as pessoas que sempre vão ter outras querendo segui-los. Por quê? O que ele fala, o que ele acredita e o que ele faz, essas 3 coisas, elas caminham para a mesma direção. E o maior exemplo disso, sem sombra de dúvida, foi Jesus. Alguém que cria 100%, acreditava 100% no que ele estava falando. Alguém que vivia 100% o que ele estava falando. E alguém que falava 100% o que ele estava vivendo e o que ele estava sentindo. E ele tanto acreditava naquilo que ele tinha proposto, que conforme ele mesmo vai dizer, ele se apresenta como aquele que dá vida pelas ovelhas. Mas diferente dele, seria aquele que vem para roubar, para matar e para destruir. Por que o cristianismo ele cresce tanto, ou ele cresceu tanto, principalmente depois da morte de Jesus? Porque a morte daqueles mártires era a semente, né? Tem uma frase que vai dizer: tentaram nos enterrar,
mas se esqueceram que nós éramos sementes. Semente. E por que o cristianismo cresceu tanto? Porque você encontra pessoas que, apesar da história de Jesus ser uma história, uma péssima propaganda, o evangelho é uma péssima propaganda, por isso, inclusive, que o José Saramago ele vai dizer que a Bíblia é um manual de condutas inadequadas, né? Um manual de mal condutas, porque a Bíblia ela é péssima para fazer propaganda. Porque na Bíblia tem histórias reais. E por que as pessoas deram a vida pelo cristianismo? Porque eles acreditavam 100% naquilo. Eles viviam 100% para aquilo. E eles falavam, então você tinha uma congruência. Quanto mais congruente for a sua vida, mais feliz você vai ser, mais pleno você vai ser, mais completo, mais alegre e mais em paz você vai se sentir. Por fim, dispense uma vida que seja completamente incongruente.